Bem-vindo aqui, pessoal. Dia 9/1/2025. Estamos indo aí para metade do mês. Quinta-feira. Vamos acompanhar aqui a agenda, mercado financeiro, informações. Feriado lá nos Estados Unidos em função do funeral do ex-presidente americano Jimmy Carter, então vai ser o dia todo marcado por bolsas fechadas por lá e treasuries encerrando mais cedo às 4 horas da tarde. Aqui no Brasil, 9 horas da manhã, tem as vendas no varejo referentes ao mês de novembro. Ontem a gente já teve a pesquisa mensal da indústria, né? Dando uma olhada na indústria brasileira, agora é a vez do varejo, do comércio. Às 10 horas da manhã tem o Lula aparecendo numa reunião com Haddad, ministro da Fazenda, também com Alckmin, o vice-presidente da República e ministro do MDIC. Também tem Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, Jorge Messias, da AGU e outros ministros também. Esta que é uma reunião que vai rolar lá no Palácio do Planalto e a gente vai acompanhar no paralelo, deve ser uma reunião fechada entre essas autoridades, tá? 10h30, leilão do Tesouro Nacional, hoje um dos principais que a gente tem que ficar mais de olho, afinal é o dia de pré-fixados e tem os títulos mais visados pelo investidor gringo. Vamos ver como é que vai ser a absorção desta oferta por parte do Tesouro. Falas do Fed hoje são 5, você não está vendo errado não, são 5 falas previstas para hoje. Patrick Harker abre os trabalhos às 11 horas da manhã, Susan Collins fala às 11h05, Thomas Barkin às 2h40 da tarde, depois Jeffrey Schmidt falando às 3h30 e por fim Michelle Bowman falando às 3h35. Inclusive tem algumas informações circulando com relação ao Trump e seus planos para o Federal Reserve, que envolve algumas mudanças, tá? A gente pode repercutir isso já já. 3 horas da tarde, o Lula volta ao radar, mas dessa vez para fazer uma reunião sobre a presidência brasileira do BRICS. Essa reunião que vai ter a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do Rui Costa e também do Mauro Vieira, nosso chanceler. E às 8h30 da noite, lá no Japão, vai ser divulgado, ou vão ser divulgados, os gastos das famílias, referentes ao mês de novembro. Bom, André, a gente vai ficar mais de olho aqui, né, nesta agenda, mas para as falas dos membros do Federal Reserve, afinal de contas não tem dados saindo lá nos Estados Unidos por conta deste meio feriado. E aqui no Brasil, enquanto Brasília não se movimenta com tanto afinco, a gente vai ficar de olho nos números da economia brasileira e ver o que eles dizem para nós, né? Eu acho que assim, cada um com seus problemas, né, Diego? Lá fora iniciou o ano com o rally do Fed Rockies, né, mesmo com esse cavalo de pau do Fed na expectativa da política monetária para esse início de ano, as bolsas vinham se comportando muito bem, né? E aqui a gente, ao contrário, né, não tem o que mude o humor do interesse do investidor estrangeiro e local pelo nosso mercado. Então, a gente precisa de Brasília. Falta trigger para a gente ter um momento aí mais interessante para os nossos mercados, né? A gente vem observando, por exemplo, o dólar, parece que o 6 virou piso, né? Com tantos leilões que a gente tem por parte do Banco Central de oferta de moeda, a gente não consegue trazer esse dólar ali para um patamar mais adequado. Então, existe sim um contexto macro que ele não é favorável hoje para a gente, por mais que a gente fale de valuation e atratividade por quaisquer métricas históricas, né, da nossa bolsa, a gente precisa de um trigger que faça aí o investidor querer se posicionar nesse momento no mercado nacional. Então, a gente tem que olhar mais para Brasília e menos para fora, sem dúvida. Com certeza. Falando em Brasília, só para trazer mais detalhes dessa reunião das 10 horas da manhã, né, o Lula vai se reunir com o Haddad, com o Rui Costa. E o motivo, a pauta desta reunião das 10 vai ser justamente um projeto de lei que cria um novo regime de negociação das dívidas dos estados com a União, que é um dos projetos que tem potencial de impacto fiscal bilionário para os cofres públicos, e a gente vai ter que ficar muito de olho ao que vai sair deste encontro aí, o que pode falar, por exemplo, alguns ministros no famoso quebra-queixo aí com jornalistas,
O Haddad que tem falado bastante, né, nesses quebra-queixos, até para tentar dar um pouco mais de pista para o mercado e tentar tirar um pouco de incerteza. Não necessariamente tem dado certo, mas a gente continua acompanhando. Vamos falar do fechamento de ontem da Bolsa Brasileira. Foi um fechamento aí um tanto quanto estranho, né? Porque a Bolsa fechou com uma queda bastante significativa, mas o dólar basicamente ficou no 0 a 0, né? A gente teve o Ibov recuando 1,27% ontem, fechou em 119.624 pontos, ou seja, vai recuperar. Não. A gente viu uma sequência de altas aí do Ibovespa, mas ontem não teve jeito. O Ibov acabou recuando mesmo e corrigindo essas altas que a gente viu recentemente. O Indifúcio teve uma queda até um pouco maior, de 1,37%, fechou nos 120.775 pontos, enquanto o dólar ficou basicamente no 0 a 0, nessa indecisão, né, de para onde que a gente vai. A gente olha para o Trump para um lado, olha para o fiscal para o outro e não sabe exatamente para onde que vai. O dólar ficou no 0,02% de avanço ontem, fechou em R$ 6,131, enquanto a curva de juros ela deu uma estressada na maior parte dos seus contratos, uma alta média de 8 pontos base, porque na ponta mais curta houve até uma desidratação, deu um F26 e 27, caíram em média 2 pontos base aí entre os dois, mas na ponta mais longa houve um estresse de até 15 pontos base, como a gente viu no DEM F33, também no 35, tá? Então tem essa dinâmica um tanto quanto peculiar. Na curva mais curta houve basicamente estabilidade, mas na ponta mais longa houve um estresse maior, tá? Entre as maiores quedas da Bolsa Brasileira ontem, a gente teve a liderança do Carrefour, que caiu 12,20%, fechou em R$ 5,40. Carrefour que esteve aí nesse destaque negativo, justamente por conta de ativos varejistas que são mais justamente impactados por ciclos econômicos. A gente está vendo essa curva de juros estressando no dia de ontem, acabou batendo mais especificamente no Carrefour. CSN caiu junto com o minério de ferro lá na China, né, o minério de ferro mundialmente falando, vou fechando na mínima intradiária, inclusive, R$ 7,76, 7,18% de recuo. E para finalizar, Magalu também, que também sofre, né, justamente com essa curva de juros mais estressada, 6,52% de recuo, R$ 6,17, então acaba sendo impactada também. Na ponta positiva, né, qual foi o pódio dos comprados no dia de ontem? Pecar 3, e isso chama atenção, porque ela foi na direção totalmente contrária de Carrefour, que foi na direção que era esperada, com uma curva de juros mais estressada, né? Pecar avançou 1,06%, fechou na máxima intradiária, com aquele gostinho de que se tivesse rolado um pouquinho mais de pregão, talvez tivesse subido um pouco mais. R$ 2,85 de alta para Pecar 3, teve essa dinâmica diferenciada, destoando de outras empresas dessa que são desse setor mais sensível ao ciclo econômico. Não teve gatilho específico para isso, tá? Então chama realmente a atenção. No caso de São Martinho, também fechou na máxima intradiária ontem aos R$ 25,08, alta de 0,93%, escapando também desse clima de aversão que basicamente dominou o Ibovespa no dia de ontem, também descolando, tá? Sem gatilhos específicos pelo que a gente encontrou. E Marfrig também fechando o pódio dos comprados com 0,89% de avanço, R$ 16,95. Também tiveram um leve suporte da valorização do dólar, que ficou valorizado durante a maior parte da sessão, só mais no final, que acabou fechando, né, nessa estabilidade, quase nesse 0 a 0. Algo para comentar do fechamento de ontem, Bolsa Brasileira, André, com esse dólar no 0 a 0, enquanto a Bolsa deu uma bela de uma corrigida? Americanas e internacionais. Olha, na verdade, Diego, o que me surpreendeu ontem, né, foi justamente a Bolsa, tá? Eu não esperava, assim, um movimento tão desinteressado do Ibov ontem, né? Até quando a gente olha os mercados de uma forma geral, mesmo lá fora, né? Um pré-feriado, teve ali uma expectativa em relação à ata do FONC no final da tarde, já para o mercado americano ali, e o mercado ficou estável lá, ficou bem lateral, na verdade, sem muita movimentação, e aqui a gente uma fraqueza, né, aquela queda lenta, aquela morte lenta ali ao longo do dia. Então realmente isso chamou mais atenção, o fato do dólar mais estável. Eu acho que assim, um movimento até natural, tá, uma certa consolidação aí. O dólar tá 6,15, né, acho que trabalhando perto de 6,15 aí no fechamento, mas é um nível
alto, né, como a gente tem falado, então é normal uma certa acomodação. A gente não vai esperar aí grandes movimentos também todo dia. Isso aí, afinal de contas, é uma moeda nacional, né, não é uma meme coin. Às vezes parece, né? Mas, vamos acompanhar aí no canal, galera. Ainda é uma moeda nacional, então a gente não devia se acostumar com aquela volatilidade que a gente vinha observando nos acompanha o últimos mercado dias. financeiro. Perfeito. Bom, André, são pra cima, 7h50. galera. Vamos passar aqui Então, para 10 o minutinhos de noticiário, né? vídeo. Vamos falar rapidamente. O vídeo não ficar muito longo, notícias, análises dessa quinta-feira. Vamos pra cima, galera. E teve uma alta Saúde e paz pra anualizada de todos. 0,1% em dezembro.